Bom, valendo. É, acho que a gente pode começar puxando esse gancho que a Vê trouxe sobre esses 2 últimos anos, né? E eu acho que a gente tem vivido tempos especialmente difíceis em muitos sentidos, e um deles é em relação à nossa saúde mental, né? Que é a gente sempre se pergunta: estou deprimida ou sou brasileira, né? Essa é a grande pergunta. É uma dúvida muito comum. E a Vê, assim, comenta às vezes, né? Às vezes comigo, às vezes no Instagram profissional dela, né? Que ela traz algumas reflexões sobre a clínica e tal, de como que esses problemas sociais que a gente tem vivido, né, enquanto uma coletividade, estão impactando a gente num nível individual e como isso aparece, né, na clínica, aparece mesmo para quem não está num processo terapêutico, a pessoa leva isso, né, esse assunto para outros lugares, para outros contextos de conversa. E, e eu acho muito legal que o texto que a Vê indicou, que eu mandei lá no grupo, e permite um aluno aqui, toca justamente nesse ponto, né? Não é específico sobre o que a gente está vivendo no Brasil, mas é um pouco sobre como na nossa época a gente está sofrendo muito psiquicamente, mas é sempre atribuída a nós, enquanto indivíduos, a responsabilidade de dar um jeito, né? Não é nem tanto de se curar de fato, é dar um jeito. Dar um jeito significa você passar por cima dos seus problemas mais íntimos, mais complexos e botar uma cara, é o te vira, exato. Botar ali uma cara, né? É, uma cara agradável, né, para as mais diversas situações cotidianas, então que seja, né, um pouco isso. Vira e mexe, assim, eu vejo coisas na internet, assim, tipo, uma foto de um aviso no banheiro de escritório, por favor, pare de chorar antes de voltar para o seu posto de trabalho. Cara, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tão chocada. Eu falei, meu, como assim? É o meu direito, sabe? É o mínimo. Eu já chorei várias vezes. Se não é um meme, isso é verdade. É verdade, é verdade. E é muito doido, porque, na verdade, o que esse bilhete está fazendo é explicitar algo que fica subentendido, né? Na maioria da, das situações de trabalho, né? Então, você está passando por um inferno, seja por qual motivo for, e você tem que estar lá com sua cara, assim, né? Fingindo plenitude, ou o mínimo, né, de conforto. E foda-se, né? É bem isso, é bem um foda-se. E eu fico pensando no quanto que já precisou acontecer algo do tipo para você precisar pôr uma placa, sabe? O problema não é de quem tá chorando. Exato, exato. Até acho que é sempre bom compartilhar com esses episódios, né? Pessoais, né? Mesmo que não seja seu, mas de alguma pessoa que você conhece, mas no caso é um episódio que aconteceu comigo, né? Esse ano. Bom, eu trabalho numa escola, trabalho na equipe editorial da escola, então a gente produz material para uso interno mesmo, né? E eu tava com saudade de sala de aula, e aí eu quis voltar. Só que pensando naquele formato online que estava rolando no passado. Só que aí nesse ano começou a pressão para
os professores voltarem presencialmente. Eu cheguei a ir presencialmente algumas vezes, mas eu surtei. Eu não conseguia ficar de boa. Tive uma crise de ansiedade um dia numa aula, assim, foi muito, muito tenso. Porque tá, ok, eu tô me cuidando, eu tô com uma máscara boa, eu tô tomando todos os cuidados, né? Que virou essa frase assim, meio vazia, mas eu tinha toda hora que chamar a atenção de aluno que estava com a máscara frouxa, ou que abaixava a máscara para falar. E fora que todo o percurso que eu fazia, eu não sou assim, mentira, dá vontade de punir, vigiar e punir, né? Já diria o filósofo. Mas assim, só a questão do deslocamento para a escola já era uma coisa que eu ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu cheguei a trazer isso numa reunião, e assim, eu fui tirada de louca, né? Ai, mas você tá com algum problema particular? Eu falei, então, é um problema particular, mas ao mesmo tempo é um problema coletivo. Eu estou trazendo isso na reunião porque eu acho que isso é um problema de todo mundo. Eu estou falando, mas eu sei que muita gente está sentindo a mesma coisa. Ah, mas veja bem, é muito grave falar em ansiedade se você não tem um CID, né? Que é aquele código do Catálogo Internacional de Doenças, é isso? É isso, né? Então, primeiro, eu tenho CID, não é esse o ponto, né? Eu sou diagnosticada com depressão e ansiedade, mas não é esse o ponto. Eu não preciso de um CID para falar, gente, tá foda, sabe? Tá foda, tem que passar por isso. Tá foda ter que explicar que eu não quero morrer. E eu não quero ser responsável pela morte de ninguém, né? Mas no final das contas, o que aconteceu foi que eu fui uma voz solitária ali, e aí eu pedi para sair das aulas. Eu continuo lá na equipe editorial, mas eu não dou mais aula. Foi uma decisão difícil, dolorosa, mas e eu não queria que fosse uma decisão minha enquanto indivíduo, né? Mas assim, não me deram opção, né? Era isso, eu continuar indo e passando mal, né? Mas eu acho que hoje em dia, né, tá muito na moda, assim, né, falar sobre todas essas questões, mas uma coisa é falar e outra coisa é como você age no seu cotidiano, ou seja, né, nos mais variados contextos, para realmente contribuir para que esses problemas do nosso tempo não se agravem, pelo menos não se agravem, né? Mas eu tô falando muito, gente, isso aqui é uma conversa. Eles te Vanessa conhecem, eles até sabem que você é acrilotando. assim, né? Eu sou assim, eu sei. Vanessa tá até aqui mostrando o seu belíssimo rosto hoje. Acho que ela quer falar. Uma coisa que eu acho legal, né, da gente pensar quando fala dessas questões emocionais, né, é a própria definição, né, de saúde. Você Uhum. pegar a definição de saúde da OMS lá dos anos 40, né, pós-guerra, é um isso que eu acho mais engraçado. Já teve vários debates assim em aula de tipo quanto isso é possível. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. O quanto que assim não é só não é nem saúde mental, tipo que tipo de saúde a gente tem, né, numa situação dessa? Ou quanto que envolve, né, você ser uma pessoa saudável e no contexto que a gente está vivendo, né, tanto dessas relações de trabalho quanto a crise sanitária mesmo, assim, eu vejo pouquíssimo, assim, de saúde na gente. E eu acho que até o mínimo que a gente conseguia manter, hoje não tem. Por exemplo, você conseguir mexer o seu corpo, né? Semana passada eu fui no médico, eu estou com gordura no fígado.
E, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter na minha vida, porque eu como direito, né? Enfim, eu cuido da minha alimentação, mas, assim, 2 anos de pandemia foi suficiente para decair o que eu achava que estava ok na minha vida, que era a saúde física mesmo, né? E aí, quando a gente pensa por exemplo, a Nara falou que vocês comentaram, né, do caso da Simone Biles e daquele outro atleta que acho que é o Daniel Chaves, eu vi o vídeo e tal. Tem muita coisa envolvida também ali, né? Se você pega um atleta eu não sei o quanto vocês já tiveram contato com atletas, né, de alta performance, mas assim, eu acho que por si só, um atleta viver da forma que ele vive já não é saudável, assim. Que a pessoa, ela literalmente, assim, ela abre mão da vida dela pro esporte, né? E aí, pensando no caso da Simone, ela teve a questão de abuso, né? Tipo, 5 anos de treinamento, aí pandemia, não sei o quê, sei lá, né? Vai saber outras questões que ela pode ter. Eu não conheço muito a biografia dela, né, para saber, mas para mim, só de saber que ela é uma atleta de alto rendimento, que ganha tudo que compete, imagina o peso que tem em cima do ombro dessa menina. E aí, abuso, pandemia, enfim. O que eu acho que é muito complicado nos dias de hoje é a gente ficar chocado com ela ter a atitude que ela teve. Qualquer um deveria se sentir no direito de dar um passo para trás quando não está se sentindo bem, né? E aí eu acho que isso entra muito né, em harmonia com o que a Nara falou da experiência dela na escola. Tipo, não, o que acontece com você, né? Tipo, qual é o seu problema? Tipo, no meio de uma pandemia, cara, eu tendo que sair de casa no pior momento, né? Que foi na época que tava, tipo, 3.000, 4.000 mortes por dia. E a pessoa ainda perguntando, por que você não tá? Por que você não quer ir trabalhar? Né? Eu acho muito complicado a gente tentar fazer esse tipo de análise sem ter uma visão contextual das coisas, né? Entrelaçar a história de vida da pessoa, né? O contexto que ela vive, a cultura que ela vive, e fazer uma análise rasa. Ela é fraca, né? Ela teve 5 anos. Eu vi gente falando isso, ela teve 5 anos para ficar treinando, vai desistir agora, tipo. E quem fala isso não faz 1/3 do que ela faz, né? Impressionante. Enfim, é uma coisa que é legal para a gente pensar, né? Mas, por exemplo, é uma coisa que vai calhar um pouco agora, né? Porque os atletas, eles são, por natureza, competitivos, né? E no final do ano eu tô querendo entrar na competição, eu quero passar na FUVEST. Como é que a gente lida com... Porque essa talvez seja a contradição, né? Não a contradição em si, porque não existe nada de errado em competir, o problema é como essa competição acaba consumindo a gente. Na verdade, eu não entendo. E aí tem esses paradoxos na minha cabeça, entendeu? Porque a sociedade é competitiva, mas a gente, infelizmente, vai ser colocado na posição de competir. Para coisas simples, até para comer, preciso competir com outros funcionários, outros trabalhadores aí no mercado de reserva aí, para trabalhar e comemorar. Como é que isso afeta a gente? E o que eu vejo é que afeta bem negativamente e eu não sei muito bem, né? Uma coisa que fica na minha cabeça de como combater isso, porque é meio que a forma como a gente está organizado, né, enquanto sociedade, que acaba obrigando, né? Então, acho que dentro disso que a gente já tem, né, é buscar alternativa, tipo, individual, que funcione para você, para lidar com isso, porque se a gente for generalizar, né, as outras pessoas, enfim, eu acho que fica muito complicado, porque é isso, é a forma como a gente já está enquadrado, né, na sociedade. Você quer passar no vestibular, tem muita gente concorrendo com você, ainda a depender do curso, né, como que você concilia as duas coisas, né? É difícil. Eu vou trazer um contraponto em relação a isso, que sim, nós vivemos uma sociedade muito competitiva, né? Isso é um dos motores do capitalismo. E uma justificativa muito comum que a gente ouve, principalmente entre quem defende o capitalismo,
é que, mas essa é a lei da natureza, né? A lei da competição. Porém, tem uma lei que eu acho, eu não, né? Quem sou eu? Mas muitos antropólogos, psicólogos evolucionistas e né, pessoas desse campo de estudos falam que, na verdade, a característica central da nossa espécie é a cooperação. Né? A gente conseguiu se desenvolver enquanto espécie, sobreviver, se adaptar, evoluir, né, no sentido biológico da coisa, por causa da cooperação. A gente precisou cooperar em diferentes situações, de diferentes formas, para conseguir seguir adiante. E o que eu acho é que na nossa sociedade, a forma como nós somos socializados dentro do capitalismo, tenta esconder essa característica, né? Tenta sufocar essa característica que faz parte do nosso DNA, assim, enquanto espécie. E aí, você traz esse exemplo, Guilherme, né, de se preparar para o vestibular, e de fato, assim, é uma competição, porque é um sistema feito para ser excludente. Porém, ao mesmo tempo, né, nesses 7 anos que eu estou aqui no cursinho, eu nunca vi nenhuma postura competitiva entre os alunos. É sempre uma postura cooperativa, né, de um ajudar o outro, não, vamos estudar junto, eu entendi esse negócio, você não entendeu, eu te explico. É uma coisa inimaginável, esses cursinhos ricos, caros, né, que tem por aí. É inimaginável. Os alunos são incentivados a tratar os outros como concorrentes. Tem gente que nem se conversa, nem se cumprimenta, né? E por quê? Porque essa é a lógica que está imperando ali, e querem que as pessoas se rendam a isso. Eu acho que essa é uma das maiores belezas, né, da educação popular, que é mostrar que não, a gente pode até estar tendo que concorrer lá na ponta, mas o percurso que a gente vai fazer para chegar lá é diferente, é um percurso solidário. Né? Então, ok, é difícil pra cacete, mas eu acho que quando você tem esse percurso compartilhado, você já está cuidando da sua saúde mental para esse objetivo, saca? Não sei se fez sentido. Eu não poderia concordar mais. Eu acho que, inclusive, eu fico. Que a distância é complicada, né? Uhum, Mas. Porra, ia ser muito doido, né? Poder estar trocando ideia, a gente na sala, assim, né? A gente no uhum. WhatsApp lá, a gente até troca ideia, né, galera? Mas é aquela ideia, né? E aí, gente, beleza? E aí? E aí? Tranquilo. Mais ou menos assim. Mas, porra, eu fico pensando, né? Porque é meio triste você viver essa coisa sozinho, né, meu? Porra, tá, tá tão na cara que é mais fácil se ajudar, tipo, tá ali ó, a resposta. Não, total. E é engraçado, né? Pensando, voltando para o caso das Olimpíadas, né? É, sempre o que acaba chamando atenção nas Olimpíadas, muito mais do que você lembrar quem ganhou o ouro e quem bateu recorde, são algumas histórias que acontecem toda edição, né? Que mostram justamente esse outro lado nosso, né? Esse lado da solidariedade. Você vê as meninas lá do skate, elas torciam uma pela outra, uma coisa impressionante, assim. Vibravam quando uma conseguia fazer uma manobra assim super difícil, se solidarizavam quando uma se machucava, né? Coisas desse tipo. E teve aquele caso que eu achei lindo do corredor. Ai, vamos esquecer esse macho aí, esse bolsominion aí do Gabriel Medina. Mas teve os dois corredores que acho que era de salto com barreira,
agora eu não lembro, o salto em altura, que era um italiano e um... Isso. Ai, Vitor, não aguento seus comentários. Um italiano e um corredor do Qatar. Eles estavam empatados em primeiro, e aí os juízes perguntaram se eles queriam fazer mais um salto para desempatar. Ou eles dividiam a medalha. E quando for dividir a medalha, eles se abraçam, assim, com tanta alegria, tipo, não, é nós. Isso é maravilhoso. Mano, que ideia de jirico é essa, né? Tipo, saltar de novo, sendo que eu já tenho a medalha e pode dividir. Não, mas isso que a Nara falou faz super sentido, né? O que eu acho que é mais complicado quando eu penso nessa questão da competição é o aspecto cultural mesmo, porque como que você muda, né, a cultura assim de uma forma efetiva, né? Enfim, a gente está construído dessa forma, então o que eu acho muito legal é o diferencial desses espaços como que você proporciona para os alunos, sabe? Deles não se sentirem sozinhos, né? De ter essa colaboração, enfim, de ter como se mostrar vulnerável um para o outro e não ter ninguém ali para, enfim, passar por cima, né? O que a Nara já trabalhou também em outro curso, né? Outro cursinho, assim, era escola e cursinho, né? E ela sabe muito bem o tipo de dinâmica desses lugares, né? Então, acaba sendo individual nesse sentido, que é você proporcionar esses lugares diferentes, mas estimulando essa coletividade, né? Esse apoio mútuo, porque, cara, é muito complicado. E é em tudo, né? Um assunto muito sensível também, por exemplo, é trabalho, né? Participar de dinâmica em grupo, assim, para mim sempre foi a pior coisa da vida, tipo, eu olhava as pessoas e falava, mano, todo mundo merece esse emprego, socorro, para com isso, né? Para de. E assim, eu já trabalhei em RH e eu sei, as pessoas elas ficam nervosas, elas falam besteira na hora da entrevista. E são pessoas incríveis que têm todo o potencial para trabalhar, né? Mas aí você faz aquele recorte de uma situação totalmente aversiva né, e avalia a pessoa na sua totalidade naqueles 30 minutos ali, né? Então, é nesse sentido, eu fico bastante angustiada quando eu penso nessa coisa da cultura, né? Como que a gente trabalha, né, em cima disso. Eu sinto que é um trabalho tão de formiguinha que às vezes, né, eu fico como ter ações que têm um impacto, sim, significativo. Acho que o cursinho é um deles, sem dúvida. A gente tava vendo justamente isso, né, gente? O MST e os Sem Terrinhas. Mano, Sem Terrinhas é um bagulho muito louco, tio. É realmente absurdo. E olha só que coisa, né? Aí que entra de novo esse aspecto da cultura. A gente, quando conhece um trabalho como o do MST, é um trabalho tão, tão antigo, com tanta consistência, com uma capilaridade nacional, é referência internacional de movimento camponês, né? Você vai para a Palestina, você entra em casas que tem bandeira do MST. Sabe? O tamanho, né? O tamanho disso, mas eu cresci vendo, né, reportagem no Jornal Nacional chamando MST de terrorista. E ainda tem muita gente que acha que né? Então, tem toda uma preocupação por aqueles que mandam efetivamente na sociedade de esconder essas ações de solidariedade, né, e reprimir também, né, seja pelo discurso, né, então demonizando trabalhos como o do MST, ou seja, reprimindo na força, né, na violência. Então, isso só mostra que esse é o caminho. Né? São essas apostas que a gente precisa fazer. E a Vê falou em trabalho de formiguinha,
E é, né? Eu acho que, assim, uma coisa que me angustia um pouco, às vezes, essa ideia, tipo, da revolução, né? Como se fosse um evento, né? Ai, vai acontecer um dia. É uma... Trocando, assim, de analogia, é tipo um juízo final, né? Vai ter um dia lá que vai acontecer, mas não é um dia, né? Tipo, com essa entidade, não é um dia. Se você não começa agora, né, agindo como você gostaria que o mundo fosse, não vai chegar a revolução, né? Então, eu sempre falo, né, que a única coisa que eu não gosto no cursinho é o vestibular, é pensar nisso, né? Que a gente está aqui com esse objetivo em mente, sendo que se a gente não tivesse esse objetivo em mente, se a gente tivesse aqui pelo simples fato de que aprender é uma coisa legal pra caramba, a gente falaria de muitas outras coisas, né? Exploraria muitos outros assuntos. Mas, né, a gente tá. Pô... mas é impossível não gostar de biologia com os professores que a gente tem. Eu sou a maior puxa-saco dos professores de biologia. Mas assim. Aí hoje a gente vê, né? Teve ontem, eu acho, né? A fala do ministro da Educação, aquele engraçado. A universidade tem que ser para poucos. Ele está traduzindo pensamento da elite, né? A gente sabe, ele está lá sendo porta-voz. De novo, isso? Já me falaram? É porque eu vi, assim, algumas coisas, é que, assim, gente, eu sou... A Nara vem com as notícias e eu venho com as lágrimas, né? Porque... eu evito muito, porque o meu trabalho já é pesado, mas eu vi algumas coisas, assim, falando disso. Eu falei, mas de novo ressuscitaram isso? Não, eles falaram de novo, entendi. Só que assim, né? Olha só como são as coisas. Ele dá essa declaração de novo na mesma semana que sai uma reportagem mostrando que pela primeira vez na história do Brasil, mulheres negras são maioria nas universidades públicas brasileiras. Né? Se você pegar todos os diferentes grupos, né, os diferentes componentes, as mulheres negras sobressaem. Não é à toa ele voltar com isso nessa mesma semana, né? E o pior é o argumentinho dele, né? Porque você tem muito engenheiro aí trabalhando de Uber. Tipo, então, o problema não é porque a engenharia não deveria ser para todo mundo, né? Como se é uma completa falta de lógica para esconder o fato, né? Tentar esconder o fato de que esse governo, já há algum tempo, né? Já começou ali antes no Temer, está destruindo a universidade, está destruindo muitos campos de trabalho, né? Então, aí é muito fácil falar. É tipo isso, Guilherme. Você, para tratar, mata ele. É isso. É mais simples. Eu queria voltar um pouquinho lá no texto que a V separou para gente, né? Que o pesquisador aqui, né, ele fala sobre essa questão que a gente estava comentando, né? No capitalismo, cada um é responsável pela própria saúde mental. E é uma coisa que eu converso muito com a V sobre, assim, né? Eu acho que alguns anos atrás era muito difícil você ver com uma certa popularidade, né, esse discurso da importância da terapia, por exemplo, né? Quem
fazia terapia era ainda muito visto, né, como maluco e tal, ou como burguês, né, como se fosse privilégio, né, se fosse reservado a uma determinada camada da população, sendo que a gente sabe que, né, quem não é rico é que mais precisa de terapia para suportar existir neste país, né, neste sistema. Mas, por outro lado, eu acho que essa popularização, digamos assim, levou para um outro lado que é, assim, como se a terapia ela fosse resolver todos os seus problemas, né? Então, é tipo, vai fazer terapia. E, tá, mas o que mais? Você continua existindo numa sociedade doentia, né? A sociedade é doentia. E aí, o quão pouco se fala sobre o coletivo na maioria das análises, né, das perspectivas que vêm da própria psicologia, né? Que é tipo uma coisa muito, né, o paciente, o cliente, o divã, né, no caso da psicanálise, né? E a gente não está pensando em tratar a coletividade também, né? Lógico que é importante você ter um espaço para elaborar individualmente os seus demônios, mas e o resto, né? Como que a gente está se tratando? E aí, esse texto que ela recomendou, me lembrou muito um livro que eu li alguns meses atrás, dá para ver aqui, Realismo Capitalista, é do Mark Fisher. Ele era um professor, assim, um pouco que nem eu, professor de ensino médio, e ele escreveu esse livro, é um livro maravilhoso, é assustador, assim, a clareza com que ele descreve as coisas que a gente está vivendo. Mas eu separei uma partezinha para ler com vocês, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Assim, primeiro, só para explicar rapidamente o que é o realismo capitalista, é a ideia de que foi começou a ser disseminada nos anos 80 e pegou de tal forma que é quase como se fosse um fato da natureza, que não existe alternativa ao capitalismo. Né? Esse é o discurso dominante. Tipo, tá, é ruim, mas põe o que no lugar? Né? Tanto é que o subtítulo do livro é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? É como se fosse, né? Se a gente pega, por exemplo, Hollywood, filmes apocalípticos são isso, né? Tipo, não, pensar numa superação desse sistema que está destruindo tudo, não é. Acaba logo o mundo, acabou. Então, só para vocês saberem o que ele quer dizer com realismo capitalista, tá? É essa noção. O realismo capitalista insiste em tratar as doenças mentais como se fossem um fato natural, tal como o clima. Embora também o clima já não é um mero fato natural, mas um efeito político-econômico, né? Tivemos aí essa semana um novo relatório catastrófico, né? Não vamos falar sobre isso agora. Em vez de atribuir aos indivíduos a responsabilidade de lidar com seus problemas psicológicos, aceitando a ampla privatização do estresse, que aconteceu nos últimos 30 anos, precisamos perguntar: quando se tornou aceitável que uma quantidade tão grande de pessoas e uma quantidade especialmente grande de jovens estejam doentes? A epidemia de doença mental nas sociedades capitalistas deveria sugerir que, ao invés de ser o único sistema que funciona, o capitalismo é inerentemente disfuncional. E o custo para que ele pareça funcionar é demasiadamente alto. Então, aí volta, né, lá no começo que a gente estava falando, né? O custo para parecer que ele funciona é você não chorar no seu posto de trabalho,
né? Ao mesmo tempo que a gente tem agora um transtorno mental exatamente por conta do trabalho, né? Que é o burnout. O burnout. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido se for pensar 100 anos atrás, sei lá. Uhum. Vanessa, você levantou a mão? Quer falar? Falando dessa questão de vestibular, Enem, FUVEST, voltando um pouco, na verdade, e essa questão de choro, né? Que ano passado, no de 2000, quer dizer, foi esse ano, mas Enem 2020, que a gente foi fazer, aí eu fui fazer durante a prova lá, aí tinha uma garota na minha sala que ela começou a chorar, dava para ouvir ela chorando, e eu fazendo a prova, e aquilo me mexeu de uma forma que eu não, tipo, eu tentei continuar, mas pesou muito, sabe? No sentido que eu estava preocupada com ela, ela estava chorando. E foi muito angustiante ver essa situação, porque eu também sinto. E eu fiquei imaginando, ela chegou na hora da prova, mas agora não está conseguindo seguir, e a gente vive nessa situação. E praticamente ninguém fez nada, sabe? Nenhuma. Como é o nome daquelas pessoas que ficam monitorando o tempo? Fiscal, né? Nem fiscal, ninguém fez nada enquanto ela estava chorando. E foi muito angustiante. Pesado. Pior que eu acho que eles devem até receber orientação de não fazer nada. Deve ser. A norma, né? Tem uma norma, a pessoa não faz nada. Quanta gente perdeu de humanidade, né? A gente acaba perdendo todo dia. Não, total, porque aí a gente, né, entra até uma outra esfera, né, de discussão, que é essa coisa, né, de você passar por cima de muitas coisas, seja da sua própria personalidade ou da sua ética, porque você está seguindo normas, né? Tem um debate moral, assim, muito, muito forte sobre isso. Que eu acho que ele ganha uma certa força no pós-segunda guerra, né? Com toda aquela questão da banalidade do mal, né? A quantidade de funcionários do nazismo, né? Que alegavam que estavam com ordens, né? Até o famoso julgamento do Eichmann, né, que era um funcionário, assim, não era o grande comandante lá, mas o que ele fazia? Ele organizava, ele era de uma parte de logística que organizava os horários dos trens. Que trens? Os trens que levavam os prisioneiros para a câmara de gás. E ele era extremamente eficiente fazendo isso. Era um cara muito bom em organizar. E aí, tipo, desconsidera o que é o ato dele, né? Você olha de fora, fala, ok, você sabe fazer isso direitinho, e é isso que a gente precisa. E ele usa isso como justificativa, né, no tribunal. E eu acho que isso se aplica, às vezes, na mesma escala, ou numa escala muito menor, mas em diferentes situações, né, que a gente vive na sociedade. O próprio comportamento da polícia militar, por exemplo. Eu tendo a achar que a maioria age daquela forma por uma certa convicção que se forma ali no próprio treinamento, né, que eles recebem, é um treinamento feito para eles serem mortíferos, né, mas eu acredito que muitos se justifiquem dessa forma, assim, cumprindo o meu trabalho. Posso falar só um negócio do PM? Eu tava tentando ver como é que esses caras são treinados. É realmente desumanizador em vários aspectos, assim. E eu não tenho nenhum amor pro policial, mas inclusive o contrário. Mas a coisa é realmente desumana. O cara, ele é
Ele é desumanizado. Nível... E aí eu não sei se ele só segue uma norma ou se ele não tem uma direção, saca? Até porque uma coisa que é muito doida, tem a Vitória, é uma das alunas aqui até. Ela queria ser policial militar. Aí ela falou, mora na favela aqui, ó. Eu falei, mas Vise, tá doido? Você quer ser polícia? Eu falei, não, quer ser polícia e tal, porque, e pô, uma pessoa da hora, cheia de boas intenções no mundo, ia chegar lá com um salário maneiro, enfim. E aí vai lá ser engolida, tá ligado? Vai ser, não sei, só pra pensar. Não, é super complexo mesmo, porque a maioria vem de, de lugares periféricos, eu não sei estatisticamente, mas muitos são negros, né? Muitos policiais são. E só que é isso, né? Tipo, é que eles estão ali na linha de frente, né, dessa violência do Estado. Mas quem está mandando? Né? Tipo, a gente está vendo uma outra face dessa violência de Estado agora com, sei lá, nessas últimas semanas aqui em São Paulo, que esteve muito frio, funcionários da prefeitura que iam jogar água nas pessoas na rua, em plena madrugada. Né? Tipo, esses funcionários, eles estão cumprindo ordem de quem? Né? Então, você tem ali agentes do Estado muito mais poderosos que estão agindo, né, dessa maneira, só que aí entra toda aquela questão, né, do Estado ter o monopólio da violência. A violência que ele comete é legítima, né, dentro dessa lógica que a gente vive. Assim, é uma coisa super, super doentia, né? Por isso que eu tô falando, é uma sociedade doentia mesmo. E essa questão dos policiais, né, que o Guilherme falou, se tem um treinamento, né, se a pessoa não tem, né, o que acontece ali, né? Eu fiquei pensando muito nisso, porque teve uma ocasião que eu cheguei a atender uma pessoa, né, que era policial militar, e ele quase morreu, né, assim, num confronto e tal, e era uma pessoa muito boa, sabe? Quando eu falava da família, falava, né, da esposa, das relações, né? Assim, mas quando o assunto é já os marginais que fizeram isso, né? Aquela coisa de essa ideia mesmo, né? De trombadinha, de estar ali para saquear, sabe assim? E jovens muito provavelmente que vieram de lugares que ele também veio, sabe? Porque não era uma pessoa de super dinheiro e tal. É assim, ele fazia um trabalho, ele acreditava muito no trabalho, ele falava com amor do trabalho dele, sabe? Assim. E aí entra em confronto porque você, por outro lado, também conhece a pessoa que está ali, né? Eu, no caso, né? Eu, enquanto terapeuta, tinha acesso à pessoa, além do policial, né? E era uma ótima pessoa. Era não, né? É uma ótima pessoa. Essas coisas assim explode a minha cabeça, porque é muito uma. É muito como é que fala? Gente, minha cabeça tá ruim hoje, mas Paradoxo. Não, mas é como se fosse um projeto, sabe? É um projeto do Estado transformar essas pessoas, né, né, para chegar ao ponto de fazer isso de jogar água gelada em moradores de rua, quando São Paulo fez um frio do caralho, assim. Como que, meu, se alguém me pede isso, pelo amor de Deus, né? Como assim? Tá louco? Vou jogar na tua cara água gelada. Acorda, meu filho. Mas Sim. se te mandarem embora, como é que você vai? Então, é justamente, né, o que a gente estuda muito também, né, na abordagem da psicologia que eu sigo, que é o controle das pessoas pela coerção, né? Você quer tomar essa postura, então você vai perder a sua fonte de renda. Só que aí você vai lá entrar em confronto com seus valores pessoais e a sua humanidade, né? Eu acho que não é nem uma questão de valor pessoal, é de humanidade. Tipo,
Uhum, uhum. Já uma pessoa que não tem onde morar, não tem, né, nenhuma segurança em todos os níveis, e você ainda faz uma coisa dessa, é muito complicado. Muito. Pensar nessa questão da coerção, e que não necessariamente é uma coerção explícita, né? Que também tem isso, né? Tem, tipo, vários subtextos que ficam travando a gente em várias situações da nossa vida. Isso me lembrou um conto do Machado de Assis, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, chama Pai contra Mãe. Eu vou compartilhar com vocês. Eu considero o melhor conto do Machado, e esse é um conto que é muito bom para mostrar para quem fala que o Machado não deu importância para a questão da escravidão, né? O Pai contra a Mãe é um conto, assim, só numa sinopse básica, sobre um homem branco muito pobre, que, né, na época ali do Brasil Imperial, então ainda com a presença da escravidão, ele não consegue emprego, está sempre fazendo bico, aí ele descobre que vai ser pai, e ele está muito feliz com isso, ele ama muito a mulher dele, os dois estão muito felizes, ela tá, tipo, costurando para fora, fazendo o que dá, assim, para ter um dinheirinho, e ele nessa, assim, né, procurando emprego, procurando emprego, procurando emprego. Até que ele vê um anúncio de uma escrava fugida, e a recompensa era muito boa. E aí esse é o é o mote, assim, né, do conto, tipo, e aí, né? E aí, tipo, uma coisa importante é que essa escrava estava grávida. Então, isso também traz uma outra camada, né? Tipo, ele querendo dinheiro para o filho dele que ia nascer, perseguindo uma mulher numa situação de muito maior vulnerabilidade, né? É um conto, assim, que eu nunca achei que o Machado ia me fazer chorar, ele me fez chorar. Quando eu li esse conto, eu fiquei muito chocada. Mas é um pouco sobre o quanto, lógico, a gente está falando de uma situação super extrema, né? Aqui nesse conto, mas eu acho ela bem ilustrativa de tantas situações em que a gente não age conforme a nossa consciência, por causa do sistema em que a gente está inserido, e o quanto isso nos afeta, né? Porque assim, eu acho que muitos de nós vamos levando, né? Segue o jogo, mas tem pessoas que desmoronam, né? Quebram mesmo com isso. Gabriel, diga. Vocês compartilhando essas experiências me lembra eu no meu ensino médio. Eu tenho 18 anos, então basicamente terminei meu ensino médio ano passado. Então, eu vim de uma cidade do interior de Goiás, militar, totalmente militar. E eu estudava numa escola pública, mas parte do ensino era de professores de escolas militares que vieram para o ensino público. E aí eu tinha uma professora de física preta que ela contava muito das experiências dela, como foi difícil para ela estar naquele lugar, no interior. Mas, ao mesmo tempo, os 2 anos que eu tive aula com ela, ela foi muito agressiva. Ela não sabia ensinar, ela não tinha esse domínio, sabe, de entender. Então, todo o meu segundo e terceiro ano, eu me sentia muito burro em relação à física, porque eu não conseguia sair do lugar. E, ao mesmo tempo, eu não consegui criar uma relação de ódio pela pessoa, nem nada, porque eu sei que ela está sendo agressiva porque foram com ela. Então, eu tô vendo que é um ciclo que tá repetindo. E agora que eu tô aqui no cursinho, que eu tô tendo uma outra experiência, tipo, é devastador ver que, tipo, eu não sou burro, eu sei alguma coisa, sabe? E aí você fica, meu Deus. Eu acho que tem muito a ver com o que a Vê estava falando, né? Do contexto, né? Como o contexto muda tudo, né?
Você conta essa história, né, Gabriel, mas quantos de nós, e fora daqui, né, tem experiências parecidas com a educação, né, de não ser incentivado, ou mesmo taxado, né, "Ai, burro, ah, não vai ser nada na vida", e coisas assim, né, que eu acho que isso, principalmente no ensino público, acaba acontecendo muito, infelizmente, né. Que foi, Guilherme? Eu tinha um professor que falava, mano, vocês vão ser tudo vagabundo, tio. Você vai... E tinha uma escola que a galera falava assim, nessa escola você entra burro e sai ladrão. Porque, mano, o bagulho era muito doido. Era essa Caralho. tipo, a lógica, assim, mano. Era muito doido. Mas é engraçado, o professor ele era um barbudão, assim, é um grevista deprimido, assim. E aí ele ficava o dia inteiro, assim. A sala é uma bagunça, as pessoas, assim, né? Com certeza ele tava num problema da saúde mental. Uhum. E ele olhava assim, por exemplo, vocês vão ser tudo vagabundo. E tinha umas paranoias assim no meio da aula. Quem não morrer vai virar ladrão. E é uns negócios muito doidos, assim. Cláudio, de matemática, inclusive. A V deve lembrar, né, do nosso professor de matemática. Tadinho, o Eric. Ele não falava esse tipo de coisa, mas ele era uma pessoa claramente que que é verdade, Victor, você tem razão. Uma pessoa que claramente precisava de cuidados médicos. Ele sofreu um acidente que lesionou ele não só fisicamente, sabe? E claramente ele estava com sequelas mentais, mas ele continuava trabalhando sem nenhum tipo de assistência, então era aquela coisa, né? O caos. E aí você tá ali na frente de uma sala com um monte de pré-adolescente que não tem maturidade nenhuma, esse descontrole todo, ninguém entende, né, o que o cara tá passando, você só fala, esse professor é maluco, né? Professor. Inclusive, humilhavam muito ele, né? E eu lembro que Uhum, eu não tinha raiva, porque quando você sentava para conversar com ele, era um uhum. amorzinho de pessoa. Só que ele, tipo, resolvia os exercícios para ele, entendeu? Ele não É, sabia mais da aula. Era uma é, coisa que estava ali, ele com a cabeça dele. ele E falava muito sozinho. uhum, muito triste. E, e é Realmente, isso. você dá pra perceber, né, quando tá sofrendo, assim, né? Era exatamente humano. Mano não fazia barba, ele chegava assim, tava todo sujo. É do tipo alcoólatra mesmo. Tava largado. Uhum. E aí, voltando para essa questão, né, do que é o indivíduo e do que é a sociedade, a gente raramente é ensinado a interpretar as situações que a gente vive como, tá, por que essa situação acontece, né? O que leva essa pessoa a agir dessa maneira? Lógico, às vezes vem realmente de uma história pessoal, mas tem todo um componente social de como essa pessoa não está sendo cuidada, né? Como essa dimensão do cuidado que deveria ser coletiva, ela é sempre terceirizada, né? Seja para trabalhadoras mal remuneradas, seja para mulheres não remuneradas. Quase sempre é uma dessas duas alternativas, né? E enquanto cuidar uns dos outros deveria ser uma tarefa de todo mundo, literalmente. E você vê essa individualização, né, da culpa, do cuidado. Principalmente, tem uma frase assim que eu sempre vejo na internet que eu fico, nossa, isso é tão problemático que as pessoas falam como se fosse muito legal, né? De tipo, eu tô fazendo terapia por conta das pessoas que não fizeram terapia, né? Tipo, querido, não é assim que funciona, né? Tipo, volta tudo para você, né? Ai, você tá assim por conta do seu trabalho, vai fazer terapia, né? Como se a terapia fosse trocar o seu chefe, fosse aumentar o seu salário, fosse te dar uma moradia melhor.
a gente tem muitas barreiras quando vai cuidar desses assuntos, né? Enfim, tem coisas que estão muito restritas. Então, esse discurso, né, de eu vou me cuidar por conta de quem não se cuidou, como joga, né, a obrigação. Eu preciso me cuidar, o outro deveria ter se cuidado para ninguém encher o saco um do outro, sendo que é muito maior do que isso, né? Óbvio que tem pessoas que, enfim, mas eu acho que é individualizar demais o caso, né? A gente está falando de uma coisa um pouco maior. Obviamente, a gente passa por situações na vida em que requer um cuidado, né? Como a Nara falou, né? De você olhar para suas próprias questões, mas, né, com a intenção que a gente está falando aqui, é algo muito maior, né? Então, eu acho... E é complicado que as pessoas chegam na terapia angustiadas, sabe? Eu não quero ser assim, eu não sou uma pessoa boa, né? Tipo, tudo que dá errado é culpa minha. E aí é um trabalho, né, muito delicado de você tentar fazer a pessoa... Tá, você tem responsabilidade em algumas coisas, mas o mundo tem a sua parcela, as pessoas ao seu redor têm a sua parcela, né? Enfim. E nesse contexto e com tudo que aquele autor fala no texto, é isso, volta tudo para a pessoa, e é uma carga muito grande. Não é à toa que tem, tipo, a gente é o maior país com pessoas com ansiedade, se eu não me engano, e o primeiro ou segundo em depressão no mundo. Então, assim, não é à toa que as pessoas chegam nesse ponto, né? Os dados, assim, né, estatísticos de saúde mental são assustadores, porque é isso. E a pessoa acha que ela tem que lidar com isso como se fosse um problema que ela mesma causou, né? Esse discurso é muito perigoso, porque joga somente em você, né, a origem, a causa, a solução de tudo. E, infelizmente, se fosse assim até, né, e resolvesse, mas não é assim. Não é assim. E até você está falando disso, e assim, você é uma profissional da área que tem essa leitura de mundo, então você. Você quer explicar o que é burnout antes, Vê? O Guilherme perguntou aqui. Burnout, ele é um transtorno mental que ele é ocasionado por conta de sobrecarga de trabalho, especificamente. É questão de trabalho. Então, a pessoa tem muita fadiga, começa a ter ansiedade, depressão, falta de concentração, né? Tem declínio cognitivo, enfim. É meio que o corpo pifando mesmo. Você não consegue mais fazer as coisas que você precisa fazer, muita fadiga, muito cansaço. E assim, é tudo isso em um transtorno. Né? Eu estava esses dias acompanhando, eu acompanho ela para vocês verem que não tem muito critério. Ela é uma doutora em psicologia, ela trabalha em um dos laboratórios de psicologia lá na USP, e ela entrou em burnout, mas assim, ela é referência na minha área, mas e ela tá fazendo questão de mostrar, ela abre os stories falando, um olho dela tá meio caído, a voz dela tá nesse tom, ela só fala assim, ela não consegue nem abrir a boca direito para falar. E teve um dia até que falaram, nossa, você pegou Covid, você tá ofegante. Ela falou, não, eu levantei da minha cama, eu tomei banho, e eu estou na varanda da minha casa e eu não tô me aguentando em pé. Com fadiga, falta de ar, e assim, ela chegou num nível extremo. E aí teve o burnout e caiu numa depressão profunda. Por conta de trabalho. E assim, teoricamente é um trabalho, né, super intelectual, ela orienta pessoas, escreve artigos, livros, não sei o quê, né, mas afetou do mesmo jeito. E chegou num nível, assim, eu nunca vi uma pessoa daquele jeito. É muito grave. E na pandemia acho que aumentou também, né? Eu, pelo menos, conheci várias pessoas. Eu cheguei perto. Cheguei bem perto de ter também. Se uma pessoa hipotética, ela é 3 horas da tarde, assim, ela tá trabalhando, aí quando ela se enxerga, ela tá nua, embriagada, totalmente bêbada, assim, e trabalhando, assim, de casa. Isso é um sinal de que tem alguma coisa errada com ela? Olha, Que pergunta é essa? Uma pergunta hipotética.
Precisaria entender melhor a história dessa pessoa, mas eu não sei. A não ser que você trabalhe degustando bebidas. Acho Eu que não sou eu essa pessoa. Não, você não, eu digo você, essa Sim, pessoa hipotética. entendi. Assim, algo de errado não está certo, né? Tipo, fica meio, ué. Como É, consegue trabalhar assim, né? é. Boa pergunta. Essa pessoa hipotética poderia responder, né? Mas, Uhum. Isso foi muito específico. Ok. Eu falo, o Vitor faz os melhores comentários. Mas eu estava falando, né, antes da vez explicar sobre burnout, que a V, como profissional da área, ela tem uma leitura para o social, né? Faz parte da abordagem dela, inclusive, né? Olhar para contexto e tal. Então, tipo, tentar entender todo o panorama e não só, né, aquela pessoinha que está ali na sua frente. Mas eu tive uma experiência muito ruim com psicoterapia ano passado. Assim, me ajudou muito no começo, que eu estava muito, 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 muito mal. Não conseguia fazer nada, só chorava e tal. Não comia direito e tal. Mas conforme eu fui melhorando e eu mantive, né, o processo terapêutico, eu comecei a trazer outras questões, né? Questões que não eram tão urgentes, porque as questões urgentes eu estava lidando, né, com elas, com mais tranquilidade. Mas aí você começa, né, a pensar em todos os seus traumas e seus BOs, né? E eu trazendo aquilo. E eu já me incomodava, porque era sempre. Ela tinha uma abordagem, né, da psicanálise, e ela sempre tentava me encaixar naquele arquétipo, né, de você tem raiva da sua mãe, sabe? E eu não tenho. Tudo ela levava para esse lado. E eu, não é isso. E eu assim, né, ficava angustiada, porque parecia que ela só estava querendo aplicar, assim, uma formulazinha, né? Nem te ouvia, né? Tipo, nossa, isso daí É, é Édipo. exato. E eu, tipo, mano, não. Aí eu teve um dia que esse dia foi a gota d'água, assim, para mim. Eu, eu geralmente fazia minha sessão de quarta, mas tinha dado um problema de agenda e tal, e a gente tinha marcado para segunda. E eu tinha passado o final de semana muito mal, porque tinha sido naquele contexto em que teve um enterro simbólico numa praia do Rio, um enterro das vítimas da Covid, né? Então, vários familiares das pessoas que morreram colocaram cruzes e flores e tal, e passou lá uma horda de bolsonaristas chutando as cruzes. E aquilo, assim, me deixou transtornada, assim, que eu fiquei, meu Deus do céu, a que ponto as pessoas chegam, assim, desrespeitar o luto, né, nesse nível. Eu fiquei muito, muito mal com aquilo. E aí eu comentei, né, tipo, eu trouxe isso, né, na sessão, e ela perguntou assim: mas por que você se incomoda com isso? Será que é porque você se identifica com essas pessoas que agrediram as outras? Eu, oi? É sério? É sério que você está me questionando? Porque eu, eu sofro com uma coisa tão horrível como essa, sabe? E que isso tem a ver comigo? Tipo, não, eu falei, ela ficou numa ladainha e eu, tipo, não é isso. Eu fico mal porque é uma coisa para ficar mal, é uma coisa que mostra como nós estamos adoecidos enquanto sociedade e tal. Ela, Você ainda foi educada, mano. Você devia ter sido igual ao Wade de Petrópolis, sabe? Começar a xingar, quebrar tudo. Você tá louca? Psicóloga equilibrada. olha,
Olha, mas assim, depois Gente, desse dia, eu larguei. Eu não conseguia mais. Eu falei, não, pessoa assim, é, tinha toda essa questão, né, dela ficar tentando colar uma teoria em mim que não tava fazendo sentido, mas eu tô contando essa história mais por causa desse ponto, né, dessa gota d'água, que é também pensar, né, que dentro desse grande problema social da saúde mental, qual é a formação dos profissionais, né? Como que eles estão se preparando para auxiliar as pessoas que procuram eles, pessoas que estão em sofrimento? E aí você tem, né, tipo, muita gente descolada da realidade, isso que a gente nem falou, né, a questão do racismo dentro da psicologia, né, de você não ter um reconhecimento, né, por parte do psicólogo, de que o racismo ele tem consequências psíquicas, né? Ele produz sofrimento psíquico. As pessoas assim, acham que é muito questão de, sei lá, oportunidades de emprego. Claro que isso é um problema, mas é tão mais profundo e tem tão mais a ver com os sentimentos das pessoas, como que as pessoas processam, né, essa realidade extremamente dura e violenta, e aí a pessoa, tipo, não, mas isso é coisa da sua cabeça, amigo. encontra mais uma violência, né? Onde deveria ter cuidado. Uhum. Não, total. E você comentou também, né, Vê, que isso dentro do curso de psicologia quase não é falado, né? Eu não tive uma aula sobre racismo durante 5 anos. Eu procurei por fora, eu procuro, né? Enfim, o tempo Uhum. inteiro, mas não teve, não. Até em psicologia social. Mas o que eles estudam em psicologia social? Essa eu fiquei curioso, né? Cultura e tal, mas assim, não entra nessas peculiaridades, sabe? Tipo, é um teórico para tentar abarcar toda a complexidade do mundo, sabe? Não é uma coisa. Eu não vi nada nesse sentido. Nada, nada, nada. Tem algumas teorias para ajudar, né, a pensar, né, as relações sociais, enfim, toda essa questão, mas assim, por exemplo, outro problema que é muito grande são pessoas com deficiência, né? Eu fui ter algo bem pequeno no último ano, né? E as pessoas que precisam de atendimento em língua de sinais? Eu não conheço nenhum psicólogo que sabe língua de sinais para atender uma pessoa surda. Essas pessoas existem, né? Então, assim, é muito falho. E aí tem é que é muito europeu, né? A visão da psicologia, é um negócio que veio para cá e, você estuda há 5 anos Freud ainda, falando dessas teorias que são totalmente ultrapassadas e nada científicas, né? É muito complicado, né? Você tem que correr atrás se você tiver a sorte de conhecer algo diferente ali na formação, né? Que foi o meu caso. Eu me agarrei um pouco ali que eu vi que era diferente, mas é muito difícil. E assim, eu sigo algumas páginas, né? Eu acho que a maior que eu conheço é aquela saúde mental da população negra, e direto ela abre uns debates muito importantes, e assim, tem uns relatos que dá assim, é de chorar, sabe? As coisas que as pessoas ouvem quando vão ser atendidas. Como que você, como você não considera, né? Assim, é uma pessoa que vem de um lugar muito específico, passa por coisas muito específicas que não vai ser. Eu, por exemplo, não vou entender enquanto vivência pessoal, mas eu sei ler, eu sei estudar, né? É minha obrigação fazer isso para conseguir, né, oferecer o melhor e ajudar essas pessoas. E eu não vejo tanto essa mobilização, né, em alguns colegas, enfim, até no curso, né, na formação, que é o mais importante. Isso está disseminado, né? A gente está falando, lógico, da psicologia, porque, né, tem a ver com o nosso tema e porque
é um componente da saúde mental, né? Falar sobre como o racismo impacta nisso. Mas, assim, na área da educação, lógico, teve melhoras, teve avanços, mas ainda é uma coisa tão problemática, sabe? Tão pequenininha, assim, é muito passo de formiguinha mesmo. É um assunto que eu estudo, né, há bastante tempo, e eu cheguei a dar algumas formações sobre o assunto na escola onde eu trabalho. Uma coisa que eu sempre falo nas formações é: eu não quero ser a única pessoa falando disso aqui. Isso não é um tema que a gente tem que falar sobre racismo, então chama a pessoa lá que estudou. Tipo, não, tipo, todo mundo tem que se comprometer com isso, sabe? Principalmente a educação, né? Você está ali formando pessoas, você está lidando com pessoas na fase mais vulnerável da vida delas. Assim, você tem que assumir esse compromisso, não é opcional. Não assim, eu já ouvi coisas do tipo assim, você que gosta de coisa de preto, tipo, não é sobre isso, sabe? É um dever ético, assim, é um dever ético, assim como é um dever ético meu, como educadora, me apropriar das discussões sobre educação inclusiva, que eu sou muito falha, assim, eu preciso estudar Libras, por exemplo. É uma coisa que eu preciso pegar e me organizar para fazer, porque eu também não tive absolutamente nada. Eu fiz letras e não tenho absolutamente nada sobre Libras no curso de letras. Nada, zero. Então, é isso que a gente fala, né? Quando você tem que mexer as estruturas, e aí, nesse ponto, eu lembro de uma coisa, né, que o professor Silvio Almeida, né, que tem toda a discussão sobre racismo estrutural, fala que não é porque eu reconheço que o racismo é um problema estrutural que aí eu uso isso de desculpa para não me responsabilizar individualmente, né? Não, mas é estrutural. Tá, mas você faz parte da estrutura, né? Você não está fora dela. Então, você também tem a sua cota de responsabilidade. E pensando na psicologia, é muito perigoso, porque ela pode entrar no lugar de talvez trabalhar com uma pessoa negra, por exemplo, uma normalização das violências que essas pessoas sofrem. Né? Não, eu fico imaginando essa psicóloga que me atendia com uma paciente negra, assim. Gente! Alice? Que Alice? O País das Maravilhas. Assim, esse descolamento da realidade, né? E assim, a pessoa não é obrigada a tipo, só a pessoa que teve a vivência vai saber trabalhar naquela situação. Não é assim, funciona. Mas quem não tem a vivência tem mais responsabilidade ainda de se educar, né? De escutar ativamente e de não ficar pessoalizando as questões, né? Que esse é um outro problema, né? Mas eu nunca fiz isso. Foda-se, não é sobre você. Aquela estrelinha para fazer o mínimo. Tem isso, Tem né? uma coisa que me pegou nesse ponto, a questão da opção sexual, né, ou da orientação sexual, enfim. Percebe, a minha ignorância é absurda no ponto. E justamente, eu imagino ser um sofrimento muito grande, na sociedade como a nossa, principalmente, você ter essa leitura de ser desajustado, né, da leitura da sociedade, né, enfim. Ou seja, cada coisinha vai ter um ponto, né? E todos vão ser sofrimentos e opressões que vão estar interligadas de alguma forma. E isso você falou sobre se importar, né? Todas as pessoas que eu conheço que se importam sofrem. Aí como é que eu vou chegar para pessoas e falar assim, não se importe? Não quero sofrer. Mas eu não sei se esperança é uma categoria científica, mas
a coisa mais fundamental que tem para existir é fé. Qualquer coisa. Não existe sociedade sem fé, seja ela no que for. E tem coisas que a gente tem que se agarrar mesmo, né? Tem que acreditar, bicho. Tô falando, mano, na moral, tipo, eu não vou deixar de me importar só porque eu tenho um caminho aqui, ele é difícil, ele é espinhoso e caralho, mas eu não vou deixar de me importar. É um exercício cívico, meu. Não tem Uhum. como existir em sociedade sem se importar. É, inclusive, você vai sofrer mais, né? É uma ilusão não se importar. Não, não, total, assim, eu, falando de esperança, assim, eu sou uma pessoa que, racionalmente falando, sou muito pessimista, mas eu não deixo o pessimismo contaminar as minhas ações, né? Então, eu sou pessimista, não sou fatalista, né? Não sou do tipo, não tem jeito, é uma merda. Se eu acreditasse nisso, eu não seria educadora, né? Para começo de conversa. E não levantaria da cama, pra falar a verdade. Eu falar, foda-se, sabe? Me leva, me leva, Deus. Qualquer coisa do tipo. Eu falo, não tem o que fazer. Eu até estava falando, né? Depois questão do relatório, né? Do clima, tipo, é catastrófico, desgraça, né? Sem precedentes. Mas não significa que não tem nada a ser feito, porque isso também é muito conveniente, né? Não, então foda-se, vou continuar aqui fazendo minhas merdas, que não tem efeito nenhum. Pô, então, se todo mundo pensa assim, aí fica mais difícil mesmo, né? Diga, Gabriel. Eu não sei se vocês conhecem a Anne Kangala, que ela é tipo uma mina que faz um blog e é youtuber, que ela é Não de conheço. Distrito Federal. E ela falou isso uma vez enquanto eu estava acompanhando ela, que é muito fácil a gente, na posição de poder, na posição de privilegiado, achar que as coisas não podem mudar. Que a gente está confortável, Uhum, né? A gente não está sofrendo a ação dessas coisas, né? Então, tipo, eu estou de boa aqui, aí eu falo, não dá para mudar, vou fazer o quê? E fico aqui, né? E cai naquele uhum. lance do próprio racismo estrutural que o Silvio Almeida fala, né? Tipo, as pessoas pensam que são as coisas mais óbvias, mas você pega para ver, tipo, crianças negras recebem menos afeto, recebem menos função de criança, porque elas não são lidas como criança, como uma figura que está crescendo, sabe? Então elas não são passíveis nem de afeto, porque estruturalmente as pessoas acham chocante, sabe? Ou então, tipo, grava mendigo branco, loiro, na rua, porque, olha, meu Deus, como pode um cara branco e loiro na rua? Mas o restante é, tipo, super normal. Você fica, como assim? Esse processo de, tipo, transformar a gente em monstro mesmo. A gente Desumanização. desaprende. Uhum. E é exatamente isso, é um aprendizado, né? Tipo, uma coisa que eu sempre converso assim, com colegas que também são professores e tal, tipo, vai montar uma atividade, então quer trazer uma atividade assim mais com uma perspectiva antirracista. E aí, tipo, só que é muito doido, né? Porque raramente, perdão, eu raramente vejo uma perspectiva que pense o antirracismo ali como algo que envolva todas as pessoas que estão naquela situação de educação, né? Ou você vai focar nos seus alunos negros, ou você vai focar nos seus alunos brancos. E tá todo mundo junto na sala, sabe? Não tem como você fazer essa diferenciação, né? Então, eu até eu, eu uso, né, essa expressão que é o aluno imaginado. Qual é o aluno imaginado pela sua atividade, pela sua proposta pedagógica? Você está fazendo essa atividade tendo que pressuposto sobre o seu aluno? E aí
você tem umas coisas assim, tipo, foi até uma coisa que eu analisei no meu mestrado, né? Tinha um exercício que, num livro didático, que era assim, você tinha uma foto, né, de uma criança negra, assim, em posição de miséria, pedindo dinheiro e tal, coisas assim. E aí, os alunos tinham que escrever um texto se colocando no lugar da criança. E assim, o que você está pressupondo, né? Que isso é uma realidade muito distante de todos os alunos, né? Sendo que a gente está falando de um livro que é distribuído nacionalmente em escolas públicas, né? Que a gente tem tanta criança em uma situação, muitas vezes situação de miséria, né? Crianças que dependem da escola para se alimentar, por exemplo. E aí você está colocando primeiro, você está expondo uma criança, né, numa fotografia totalmente desnecessária, porque se você está querendo praticar empatia, não é esse o caminho, né? Expondo uma criança em situação de vulnerabilidade, e aí imaginando, né, que eu fico até pensando, tipo, tá pensando no aluno branco, classe média do Sudeste. É isso, tipo, faça esse exercício de humanidades, assim. Entende? Então, é bem complexo, assim. Só que é que tá, né? Não ser assim dá trabalho. E as pessoas às vezes não querem ter esse trabalho. Nossa, sim, sim. Isso também é outro ponto, né, Vitor, que você está trazendo, de como nós somos horríveis com as crianças, né? Horríveis, assim, é muito triste isso, assim, é uma sociedade que não pensa de fato nas crianças. E acho que isso se reflete na nossa saúde mental também, né? Quando a gente pensa quem a gente é agora, adulto. Oi, Guilherme. Não, é que é isso. Minha avó, ela arregaçava o filho dela, tipo, todos apanhavam sem dó, assim. Mas tinha uma coisa, e todos, tipo, idolatravam a pessoa, né? Sabia o esforço e tudo mais. Mas os netos, eu tava aqui, eu fiquei pensando, porra, eu tive uma condição de carinho tão excepcional dessa mulher, e essa condição de carinho é excepcional, isso me deixa profundamente triste, cara. A maioria das pessoas que eu conheço não teve, sabe? Eu fico. É um absurdo, cara, a gente vê uma criança que não tem uma condição mínima de carinho, brother. E como é que a gente vai tentar analisar a saúde mental dessa criança no futuro, tá ligado? De Uhum. onde vai vir os elementos na realidade que a gente fala assim, não, essa criança é má, ela é ruim, olha os pensamentos que ela tem. Bicho, é um negócio muito absurdo. E eu fico. Aí você cai na armadilha comum de quem se importa, eu sentir culpa, né? Eu vou me sentir culpado, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou um privilegiado. E aí você vai. É um caminho, enfim, frutífero, cara. É, É realmente muito. Não existe nada que não seja relação social mesmo, né? Nem o nosso sofrimento. Por mais interno e profundo que seja, ele depende totalmente da realidade, né? uhum, Muito uhum, doido. 100%. É, gente, eu intenso aqui. Eu acho que a gente pode ir finalizando, né? Que a Vê, tadinha, tá sofrendo os efeitos colaterais da vacina. Quase caindo aqui, mas não é por não querer estar aqui. Ah, ela precisa Tá descansar. doendo tudo. Ai, que tristeza. Só. Oi, Vanessa. Tá no mudo. Alguém quer fazer uma última colocação?
Uma última pergunta, talvez? Pra Ah, não- eu sei lá, eu acho que a gente podia terminar num clima mais pra cima, né? Então parece que a gente foi tipo, pá, caiu no chão todo mundo no final, não entendi. Tá, beleza. Eu vou tentar achar aqui rapidinho um vídeo que eu gosto bastante sobre esperança. Peraí. E eu acho que, assim, uma coisa que a gente pode tirar de tudo isso, assim, é a gente trabalhar a empatia, né? Porque não tem Uhum, âmbito algum na vida que a gente não vai precisar. Não se uhum, colocar no lugar do outro. Eu sinto que essa é uma descrição muito falha de empatia, que é tipo, você uhum, reconhecer que o outro é um outro, ele não é você, ele é uma figura que precisa de necessidades diferentes das suas. É você conseguir uhum, reconhecer isso, não você ser ele, sabe? uhum. E aí a gente tentar trabalhar ao máximo em qualquer âmbito que a gente tiver, porque é isso que permite a gente crescer como pessoa individual, né? Não, total. Eu vou. Tem esse videozinho de 2 minutos, é um vídeo que eu assisto muitas vezes do Cornel West, né? Ele é um filósofo. Eu acho que tem uma mensagem legal pra gente. But I want to end on a blue note. You can see I'm not optimistic. I don't believe in optimism. I don't believe in pessimism. Black folks saying I've been down so long, the down don't worry me no more, but I'll keep struggling anyway. That is not an optimistic statement nor a pessimistic statement. It's neither sentimental nor cynical. It's an expression of hope, and hope is not the same thing as optimism. Never confuse or conflate hope with optimism. Hope cuts against the grain. Hope is participatory. It's an agent in the world. Optimism looks at the evidence and see whether it allows us to infer that we can do X or Y. Hope says, I don't give a damn, I'm going to do it anyway. I'm going to do it anyway. You see? When white brothers and sisters undergo the metamorphosis by means of critical thinking, by means of compassion, they say, I'm going to fight against white supremacy. I'm not asking permission from anybody. I might not even be popular in the black community. I'm not asking for their permission. I'm doing it because it's right and it's just and it's moral, and I want to be that kind of person. I want that kind of society. I'm against heterosexism for the same reason, anti-Arab sensibility for the same reason. Why? Because that's the kind of trace I want to leave. That's the kind of legacy I want to leave behind. That's the Socratic note and the blue note coming together. It's mediated with the prophetic and the humanistic. And it says, of course, if you're a prisoner of hope, you will be wrestling with despair. Goethe is right. He or she who has never despaired has never lived. You don't know what it is to be human if you never wrestle with despair. But never allow that despair to have the last word. Acho que é uma boa forma, né? Perfeito. De Muito terminar. bom. Eu Afinal, a amo experiência é isso. uma categoria científica. Tá vendo? Eu vou compartilhar depois o link com vocês, para vocês também assistirem que nem eu. Tipo, gente, toda hora que você está precisando ouvir umas palavras potentes, sabe? Mas é isso, gente. Super obrigada. Obrigada, Vê. Mesmo abalada. É a doença do bem, né? Vale a pena sentir o trator passando por cima. Não tem problema. Obrigada, gente. Fico à disposição. Se vocês quiserem, enfim, se eu puder ajudar em qualquer coisa, estou aqui, viu? Obrigada pela oportunidade. Adorei vocês. Obrigada, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. Uhum.